Salve galera, tudo bem com vocês? Tranquilos? Beleza, vamos começar mais uma aula de física. Nosso assunto hoje é lentes esféricas. Nós estamos aí na continuação de óptica. Nós vimos refração, nós vimos a reflexão interna total e nós vimos dióptros planos, ok? E agora a gente vai ver uma aplicação muito grande da refração luminosa. E a aplicação muito grande, aplicação no nosso dia a dia aí, é o uso das lentes esféricas, ok? As lentes esféricas, elas funcionam pelo princípio básico da refração. Então, tudo que a gente vai estudar aqui, as características, estão baseados nos princípios que nós estudamos de refração. Tranquilo? Então, é a aula base para entender as lentes esféricas. Muito bem, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é classificar as lentes, dar os tipos de lentes e as nomenclaturas, certo? Lentes esféricas vem de esfera, e aí olha ali, galera, a construção de 4 lentes. Nós temos aqui, ó, pega uma esfera e corta uma esfera dessa maneira aqui, ó. Uma superfície dela é plana e a outra superfície é a parte de fora da esfera. Então, é uma lente lado plano, convexa, lado convexa, ok? Pego a junção de duas esferas, galera. Olha ali, ó, duas esferas e eu faço uma lente com duas esferas. Dois lados convexos, ó, parte de fora e parte de fora, ok? Então, peguei dois lados ali da esfera e eu fiz uma lente biconvexa, ok? Pego esse lado aqui, ó, vou pegar a parte plana e a parte côncava, a parte de dentro da esfera, ok? Então eu tenho uma lente plano-côncava, lado plano e parte côncava, ok? E aqui eu tenho uma lente bicôncava, certo? Os dois lados com parte de dentro da esfera. Então uma lente bicôncava. Então aqui nós temos a nomenclatura e os tipos de lentes, beleza? E aí, aqui está um resuminho. Nós temos uma lente biconvexa, que seria esse caso aqui de cima. Nós temos uma lente plano-convexa, que seria esse caso aqui. E ainda nós temos aqui uma lente aqui, que essa aqui não seria um plano convexo, mas um côncavo convexo, ok? Um lado côncavo e outro lado convexo, tá certo? As de baixo nós temos a bicôncava e a plano côncava e a convexa côncava, ok? E está relacionado com a de cima ali. Tranquilo, galera? Então nós temos aí os tipos de lentes. Muito bem, vamos lá. As características ópticas baseadas na sua nomenclatura, na sua classificação. Vamos entender o seguinte. Esses nomes aqui, eles não são tão importantes quanto isso aqui, ó. A lente bicôncava, a lente plano-convexa e a lente côncava-convexa, elas têm em comum que elas têm as bordas finas. O que seria bordas finas? Olha-se a extremidade das lentes. Olha a extremidade, a extremidade. Em relação ao meio da lente, as bordas, extremidades, são mais finas do que o centro. Então, isso aqui, tanto para qualquer uma dessas três. Nós temos aqui, ó, borda fina, e o centro, ó, bem grosso. Borda fina e o centro bem grosso. Então, essas três lentes aqui, elas têm em comum que elas têm as bordas finas. Essas três aqui, elas têm em comum que elas têm as bordas grossas, ok? Olha o centro dela aqui, ó. O centro dela é mais fino do que a borda. Olha o tamanho de uma ponta até a outra da borda, ó. De uma ponta até a outra da borda é maior ou mais grosso do que o centro de uma ponta até a outra. Então, as bordas aqui são mais grossas do que o centro. As bordas aqui são mais grossas que o centro. As bordas aqui são mais grossas que o centro. Então, essas três lentes são lentes de borda grossa, ok? E o que isso relaciona às características de uma lente? Lentes de borda grossa são lentes convergentes
quando imersas em ar, ok? Então, por exemplo, você tem um óculos e o óculos é de uma lente convergente, certo? Você tem algum problema na visão e você usa, um oculista passa para você, o oftalmo, ele receita para você uma lente convergente. Essa lente convergente, ela tem as bordas mais finas do que o centro, certo? Então, lentes convergentes são lentes de bordas finas. Essas três lentes aqui, quando estão no ar, elas têm a característica óptica de serem convergentes. Enquanto essas três aqui, que são lentes de borda grossa, quando estão no ar, elas têm as características de serem divergentes. Lentes de borda fina, convergente. Lentes de borda grossa, convergente, ok? Isso sempre imerso em ar, tá, galera? Lá na última coisa que nós vamos ver em lentes, nós vamos ver como que uma lente convergente pode se tornar divergente e vice-versa. Mas por enquanto vamos deixar assim. As bordas finas são lentes convergentes e as bordas grossas são lentes divergentes, ok? Representação gráfica. A gente não vai ficar fazendo desenho disso aqui, né? Desenhar isso aqui é difícil, desenhar isso aqui é chato, desenhar isso aqui vai levar muito erro. Então a gente tem uma representação simples para lentes, certo? Olha lá, uma lente convergente, eu represento ela assim. O que essas setinhas indicam? Que as bordas, essa pontinha, é mais fina do que o centro, que seria essa representação aqui que é grosso. Então, lente convergente, borda fina. Borda, pontinha, é mais fina do que o centro. A lente divergente é o contrário, ó. A borda, ó, de uma ponta até outra, é mais grosso do que o centro fino, ok? Então, isso aqui é uma representação de lente convergente. Sempre que a gente for desenhar, nós vamos desenhar assim. E essa aqui é a representação de uma lente divergente. Representação assim, convergente, divergente, ok? Muito bem. Então, tá aqui, lentes de bordas finas, ok? A pontinha é mais fina do que o centro. E lente de borda grossa, a pontinha é mais grossa do que o centro aqui. Fechou? Muito bem, essa é a nossa representação gráfica. Muito bem, galera. Apresentados os tipos de lentes e a representação gráfica, nós vamos começar a fazer desenhos para as lentes. É o que é importante, nós precisamos fazer desenhos e tirar características para depois poder aplicar isso aí, beleza? Vamos lá. Então, ó, nós temos ali representação de uma lente convergente, olha as setinhas, a pontinha é mais fina do que o centro, então isso aqui representa uma lente convergente, ok? Lembra de espelhos? Que nós tínhamos os pontos importantes, centro de curvatura, foco e vértice? Então, para lentes também nós temos o centro de curvatura, que seria aqui o centro da esfera que eu cortei a minha lente. Nós temos o foco da lente e nós temos o vértice, certo? Então, ali nós temos os mesmos pontos que nós teríamos para espelhos esféricos, nós também temos para lentes esféricas. São as mesmas propriedades geométricas, centro de curvatura, foco e vértice, ok? Certo? O V, então, é o nosso vértice, o F é o nosso foco, ou distância focal da lente, e o C é o centro de curvatura. E a mesma relação, lembra da relação matemática entre foco e centro de curvatura? Aqui tem uma relação. Qual que é a relação? A distância focal, então sempre estou medindo em relação ao vértice. A distância focal, que é essa distância daqui até aqui, é metade da distância do centro de curvatura, ou seja, metade dessa distância daqui até aqui. Significa que, se do vértice até o centro de curvatura eu tenho 30 centímetros, então do vértice até o foco eu tenho 15 centímetros, a metade da distância, ok? Essa linha de preto que contém esses três pontos, vértice, foco e centro de curvatura, é chamada de eixo principal, ok? Então está apresentado uma lente convergente e a nossa representação que nós vamos usar para fazer desenhos. Tranquilo, galera? Entendido até aí? Muito bem. Primeira coisa que a gente faz então, os primeiros desenhos são os raios notáveis. O que significa isso? Então, ó, olha lá, eu tenho a minha lente
com os pontos importantes, centro de curvatura, foco e vértice. Minha lente é a lente convergente, ok? E eu vou fazer 3 raios notáveis. Nós vamos usar, para fazer os desenhos, no mínimo 2. E eu vou dar, então, 3 opções para vocês, ok? Vamos lá. O primeiro raio notável é um raio paralelo. Então, imagine que tem uma fonte luminosa aqui. Essa fonte luminosa emite infinitos raios, ok? Uma fonte extensa vai emitir infinitos raios em todas as direções. Então, eu escolhi um único raio. O raio que é paralelo ao eixo principal. Esse raio, então, ele é paralelo ao eixo principal. Ao bater na lente, ele vai sofrer o fenômeno da refração. No espelho, o fenômeno era reflexão, batia e voltava. Na lente é refração, ele bate e passa. Lembra que a refração é quando a luz troca de meio, ela passa de um meio para outro, certo? Uma possível consequência da refração é a mudança na direção do raio. O raio vinha paralelo ao eixo principal, bate na lente, sofre refração e muda a direção. Ele vai em direção ao foco da lente, ok? Então, esse raio paralelo bate na lente, sofre refração e vai para o foco, ok? Qualquer raio paralelo, galera, olha esse raio de baixo, ele é paralelo também, paralelo ao eixo principal. Então, ele vai bater na lente, vai sofrer refração e vai para o foco, ok? E se ele estiver embaixo do eixo principal, ó, 2 raios paralelos ali, os 2 raios paralelos vão sofrer refração e vão passar pelo foco, ok? Então, esse é o primeiro raio notável. O que você precisa lembrar desse raio notável? Raios paralelos ao eixo principal sofrem refração no foco. Raios paralelos ao eixo principal sofrem refração no foco. Tranquilo, galera? Beleza? Esse é o primeiro raio notável. Esse raio a gente usa sempre. Em todas as situações nós usamos esse raio. É o mais fácil, dá para usar sempre. Não tem exceção de uso, certo? Não tem moderação de uso para esse raio. Muito bem. Raio do foco. Então, ó, eu tenho o centro de curvatura, o foco e o vértice, e eu vou ter esses mesmos 2 pontos do outro lado. Do outro lado, eu também tenho o centro de curvatura e tenho o foco, assim como era no espelho, galera. O que eu vou fazer agora? Um raio que passa pelo foco. Olha lá, eu tenho uma fonte luminosa emitindo infinitos raios, eu escolho um raio, o raio que está passando pelo foco da lente. Ao passar na lente, vai sofrer refração. E aqui a gente usa um princípio, que é o princípio da reversibilidade. Se o raio paralelo bate na lente e sofre refração no foco, então o raio do foco bate na lente e sofre refração paralela, certo? Está fazendo o caminho contrário. Então, o raio que passa pelo foco bate na lente, sofre refração e sai paralelo. Então, se eu tiver um raio assim, ó, passando pelo foco, ele vai sofrer refração paralela. Se eu tiver outros 2 raios nesse sentido, todos eles, ó, estão passando pelo foco, então vão sofrer refração paralela, ok? Então, são raios que sofrem refração paralela. Raios que passam pelo foco sofrem refração paralela, beleza? Muito bem. E o raio do vértice? Esse é o último dos 3 raios notáveis que nós vamos usar para lentes. Tem outros, mas nós não precisamos dos outros. Só esses 3 é o suficiente para construir imagens, beleza? Então, eu tenho lá os mesmos pontos de sempre, ok? E eu quero um raio que está indo em direção ao vértice da lente. Então, eu tenho uma fonte luminosa apontando um raio que vai passar pelo vértice. Esse raio, galera, ele sofre refração, mas não muda a direção. Olha lá, ele vinha em direção ao vértice, passou pela lente, sofreu refração, mas não mudou a sua direção. Ele continuou se propagando na mesma reta anterior, ok? Então, eu tenho esse raio saindo ali na mesma reta anterior. Esse é o raio do vértice. Tranquilo, galera? Beleza?
Então são esses 3 raios, são os raios notáveis para uma lente convergente. Vamos aplicar esses 3 raios e vamos fazer construção de imagens? Então vamos lá. Raio que passa pelo vértice, sofre refração, mas não muda a direção, ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos colocar um objeto além do centro de curvatura. Ó. Então eu tenho aqui o centro de curvatura, esse carinha. Estou colocando um objeto que está mais afastado da lente do que o centro de curvatura. Quando esse objeto, a luz desse objeto refletida por ele, ou se for uma fonte primária, a luz emitida por ele passar pela lente, vai formar uma imagem. E eu quero saber as características dessa imagem, assim como nós fazíamos para espelhos esféricos, certo? Vou usar então o primeiro raio, o raio paralelo. Ó. Peguei aqui na extremidade, na pontinha do objeto, na parte mais alta do objeto, um raio que passa aqui rasante e paralelo ao eixo principal. Eu sei o que acontece com esse raio. Raios paralelos ao eixo principal de uma lente convergente sofrem refração nesse pontinho especial aqui, que é o foco, ok? Então acontece isso aqui. Preciso de mais um raio, pelo menos, ok? Pelo menos 2 raios. Vou usar o raio do foco, ó. O raio saindo do mesmo ponto, da extremidade superior do objeto, passando pelo foco da lente, batendo na lente. Ao bater na lente, ele vai sofrer refração e sair paralelo. Beleza? No ponto de encontro dos raios refratados, agora não são raios refletidos, são raios refratados. No encontro dos raios refratados, que é esse pontinho aqui, tem a formação da imagem, certo? Então, a formação da imagem acontece ali, no encontro dos raios, beleza? Só para provar para vocês que se vocês tivessem usado o terceiro raio, qual que era o terceiro raio? É o raio do vértice. Se eu usar o raio do vértice, ó, ele vai lá para o mesmo ponto. Então, daria a mesma imagem, ok? Não é necessário usar os 3, galera. Só 2 dos 3 responde o problema, ok? Quais são as características dessa imagem? Quando nós falamos de características, nós estamos procurando 3. Real ou virtual, maior ou menor, invertido ou direita, ok? São 3 características aí. Todas elas baseadas no objeto. Então, ó, eu tenho o objeto aqui. Quando era espelho, se a imagem se formasse do outro lado, ela estaria formando dentro do espelho. Então, seria uma imagem virtual. Na lente, é o contrário. Eu tenho o objeto e vamos supor que o teu olho está aqui. Eu estou enxergando o objeto, certo? Eu enxergo uma imagem real do objeto. Então, quando a imagem está em lado oposto ao objeto em relação à lente, a imagem será real, certo? Então, nós temos uma imagem real, ok? Se ela se formasse desse mesmo lado aqui, ó, ela seria virtual. Desse lado, ou do lado contrário ao objeto, é uma imagem real. Essa imagem é maior ou menor do que o objeto? O objeto é desse tamanho, a imagem desse tamanho. Então, uma imagem invertida, certo? E menor. Por que invertida? Eu tenho o eixo principal, o objeto está do eixo principal para cima, e a imagem se formou do eixo principal para baixo, então sofreu inversão, ok? Toda vez que você tiver um objeto que estiver mais afastado do centro de curvatura da lente, as características da imagem serão essas aqui: real, invertida e menor, sempre, ok? Então, daqui para lá, mais afastado, sempre essas 3 características. Entendido? Ok. Vamos para a próxima imagem. Vou colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Então, eu tenho o centro de curvatura ali, o foco aqui, e eu vou colocar um objeto entre esses 2 pontos, ok? Vou projetar a imagem, quero saber as características dessa imagem. Primeiro raio que nós podemos usar é sempre o paralelo. Raio paralelo bate na lente convergente e sofre refração no foco, ok? O segundo raio que eu posso usar é o raio do foco. Raio do foco. Vixe, professor, não vai bater na lente.
Não tem problema, galera. Você prolonga a lente como se ela fosse até lá embaixo, ó. Então, você faz um prolongamentozinho ali da lente. Não tem problema nenhum, ok? Então, você prolonga ali a reta da lente até alcançar onde o raio foi. Beleza? Raio que passa pelo foco de uma lente convergente sofre refração paralela, ok? Onde eu tenho a formação da imagem? No encontro dos dois raios refratados. Então, a imagem vai se formar nesse ponto aqui, beleza? Olha lá o desenho da imagem, esse aqui. De novo, se você quiser provar que o terceiro raio, o raio do vértice, também faz, faça a reta aqui, ó, desse ponto, passando aqui, vai bater nesse ponto. Quais são as características dessa imagem? Real ou virtual? Lado oposto ao objeto. Então, uma imagem real. Ela está o objeto do eixo principal para cima, imagem do eixo principal para baixo. Então, ela é também invertida. Essas duas características são idênticas às outras, real e invertida. Só que agora, ao invés de ser maior, ao invés de ser menor, essa imagem vai ser maior do que o objeto. Então, quando o objeto estiver entre o centro de curvatura e o foco, em qualquer ponto entre esses dois aqui, ela vai formar a imagem com essas três características: real, invertida e maior. Beleza? Tranquilo? O que nós estamos fazendo, galera? Eu coloquei um objeto aqui e estou aproximando. Então, o próximo ponto a de se esperar é esse aqui, entre o foco e o vértice. Mas só para provar para vocês que o raio do vértice daria ali, ó. Olha lá. O raio do vértice vai lá para o mesmo ponto. Tranquilo? Muito bem. Vamos para o próximo. Objeto entre o foco e o vértice. Então, tem o foco, tem o vértice e coloco um objeto entre esses dois pontos. Quero saber as características dessa imagem. Raio paralelo, bate na lente, refração no foco. Sempre o mesmo mantra, galera. Repitam isso aí toda vez que vocês forem fazer, que vocês acabam decorando. Isso acaba saindo naturalmente, beleza? O detalhe é que agora eu não posso usar mais o raio do foco. Só posso usar o raio do vértice. Olha lá o raio do vértice. Passa pelo vértice e não muda a direção. Sofre refração? Sofre, mas não muda a direção. Continua a mesma reta. Ok? Opa, professor, esses dois raios não estão se encontrando. Pelo menos não desse lado. Na verdade, eles estão se afastando. Se os raios se afastam de um lado, então eles se encontram do outro. Eu faço prolongamento das retas. Vou prolongar essa reta aqui lá para cima, ó, prolongando a reta. E vou prolongar essa reta aqui lá para cima. Prolonguei. Opa, essas retas prolongadas se encontraram. Elas se encontram nesse ponto. É nesse ponto que tem a formação da imagem. Galera, se os raios eles se afastarem de um lado, eles vão se encontrar de outro. Faça o prolongamento para que eles se encontrem, ok? E ali eu tenho a formação da minha imagem. Beleza? Quais são as características dessa imagem? Ela está do mesmo lado que o objeto, então ela não é mais real. Essa imagem vai ser virtual. Ela não é invertida, o objeto do eixo principal para cima. A imagem também do eixo principal para cima. Então, ela é direita. E ela é maior do que o objeto. Então, nós temos a imagem virtual, direita e maior. Ok? Então, eu fiz 3 imagens. Faltou 2 para vocês fazerem, que eu quero que vocês façam para a gente olhar depois. Eu fiz aqui, além do centro de curvatura, entre o centro e o foco, entre o foco e vértice. Faltou exatamente em cima do centro de curvatura. Façam essa aí e me digam qual é a característica. E exatamente em cima do foco. Façam essa e me digam quais são as características. Então, esses dois vai ficar para vocês fazerem, ok? Muito bem. Então, lentes convergente foi, galera. Nós temos essas 3 características. Se vocês repararem, as características da imagem vai bater com as características de espelho côncavo. Olha o que eu escrevi aqui. As características de lentes convergentes
são as mesmas características de espelho côncavo. As imagens formadas em espelhos côncavos têm as mesmas características das imagens formadas em lentes convergentes. É isso que eu quero dizer aqui, ok? São as mesmas características. Muito bem? Vamos para a lente divergente. A lente divergente é um pouquinho mais fácil, porque ela é mais geral, beleza? Vamos lá, primeiro vamos apresentar a lente divergente. Lente divergente, borda grossa e centro fino. Ó. Então, isso aqui está mostrando que as bordas são mais grossas do que o centro. As bordas são mais grossas do que o centro, ok? Nós temos os mesmos pontos. Quais são os pontos? Vértice, foco, centro de curvatura. Vértice, foco, centro de curvatura. São os mesmos pontos, tá? São esses aí, beleza? Então, está apresentado aí a lente divergente. Raios notáveis. Para lente divergente, galera, como é mais geral, a gente só precisa de 2 raios notáveis, eu não preciso de 3. Com esses 2 raios, a gente faz o desenho de qualquer imagem em lentes divergentes. Quais são os raios notáveis? O primeiro raio é o paralelo. A gente usou esse raio em espelho côncavo, espelho convexo, lente convergente, e agora estamos usando esse raio também para lentes divergentes, ok? Esse raio, galera, ele bate na lente, olha o nome da lente, é divergente. Na lente convergente, os raios se encontravam. A lente divergente, ela tem que fazer o contrário, os raios não vão se encontrar. Então, o raio bate na lente, vai sofrer refração e ele vai subir ao invés de descer para o foco. Só que ele não sobe para qualquer lado. Ele sobe seguindo essa reta aqui, ó. Como que eu construí essa reta? Do foco até o ponto onde o raio bateu na lente. Então, ó, é uma reta. Esse raio aqui vai subir seguindo a direção dessa reta. Isso aqui que eu quero dizer, ó. Então, esse raio bateu na lente e sofreu refração subindo, como se estivesse indo para esse foco, que a gente chama de foco virtual, ok? Lá embaixo, a mesma coisa, ó, raio batendo, faço o raio do foco, reta do foco até o ponto onde o raio bateu, e esse raio desce. Percebam que esses raios não estão convergindo, eles não estão se aproximando, eles não estão se encontrando, eles estão divergindo. Raios que se afastam de um lado se encontram do outro, ok? Então, eles se afastam desse lado, então eles se encontram desse, beleza? Muito bem. Então, esse é o raio paralelo para a lente divergente. O outro raio que nós vamos usar na lente divergente é o raio do vértice. O raio do vértice na lente divergente é igual ao raio do vértice na lente convergente. Sofre refração? Sim. Muda a direção? Não. Ele continua se propagando como se nada tivesse acontecido, ok? Então, ele sofre refração, mas não muda a direção. Tranquilo, galera? Com esses 2 raios, nós construímos imagens para lentes divergentes, ok? Vamos lá? Então, eu vou fazer uma única imagem e com essa imagem a gente tem todas as outras características. Vou colocar um objeto mais afastado do que o centro de curvatura, um objeto além do centro de curvatura e vou desenhar a imagem para saber as características. Raio paralelo vai subir, correto? Então, esse raio paralelo sofre refração e sobe. Mas para saber para que lado que ele sobe, eu faço aqui, ó, a minha reta em direção ao foco. Essa reta aqui, beleza? E esse raio vai subir seguindo essa reta. Ok. O outro raio é o raio do vértice. Raio do vértice sofre refração, mas não muda a direção. Continua como se nada tivesse acontecido. Esses 2 raios estão se afastando desse lado. Então, eu vou prolongar para que eles se encontrem do outro. Mas eles já estão prolongados. Olha onde está o prolongamento de um. E o prolongamento do outro é essa própria reta aqui, ó. Então, eles estão se encontrando nesse pontinho. Nesse pontinho, eu tenho a formação da minha imagem. Olha ali minha imagem bem pequenininha, certo? Quais são as características dessa imagem, galera? Real ou virtual? A imagem
e está do mesmo lado que o objeto. Ó, objeto e objeto estão do mesmo lado em relação à lente. Então, isso é uma imagem virtual. O objeto do eixo principal para cima, a imagem também do eixo principal para cima. Então, ela é direita. E a imagem é menor do que o objeto. Se vocês lembrarem de espelho convexo, isso aqui era característica de imagem espelho convexo. É o famoso mi de virto, ok? O que significa isso? Que lentes divergentes sempre vão dar imagem menor, direita e virtual. Em qualquer ponto que você coloque esse objeto, as características não mudam. Sempre menor, direita e virtual. Então, para espelho convexo, galera, só existe um conjunto de características, que é essa aqui, menor, direita e virtual. Não é como espelho côncavo, que tem vários. Beleza? Muito bem. Então, nós aprendemos hoje lentes e fizemos vários desenhos sobre lentes, ok? Tanto de raios quanto de imagem. Voltem e assistam essa aula quantas vezes forem necessário para vocês entenderem e conseguirem fazer os desenhos sozinhos. Beleza? Muito bem. Essa foi a nossa aula de lentes. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau, galera!